Amigos, como ocorreria a legalização da maconha? Meu nome é Vinícius Talon e neste vídeo eu vou tratar deste tema polêmico. Como ocorreria a legalização, a liberação ou a descriminalização de condutas penalmente típicas relativas a determinada droga, sobretudo a maconha, que é normalmente o entorpecente mais falado quando se trata de legalização. Vejam que sempre em ano de eleições, ou naqueles debates políticos mais acalorados, temos muitos políticos, candidatos, enfim, que debatem de forma muito intensa sobre esse tema, se as drogas ou se determinada droga deve ou não ser liberada, ou se no mínimo deveria ser ou não infração penal a aquisição de uma droga para consumo próprio. Aí não estamos falando de tráfico, não estamos falando de venda. E aí você dividirá as opiniões. Verá de um lado aqueles que defendem a liberação ou, no mínimo, a descriminalização, que não seja uma infração penal a conduta referente à aquisição de determinada droga, de determinado entorpecente para consumo. Por outro lado, você verá aqueles que não apenas defendem que continue como uma infração penal, mas também que deveria haver uma maior repressão quando se trata de drogas, porque alguns defendem que elas acabam gerando outros crimes, alimentando o tráfico e, portanto, gerariam homicídios, roubos, furtos, enfim. E esse tema, por ser polêmico, obviamente aqui eu não vou opinar sobre o que deveria ocorrer, o que eu acho que deveria ocorrer, se deveria ou não ser liberada ou descriminalizada determinada conduta. Não é esse o foco deste vídeo. O meu objetivo aqui é apenas explicar como ocorreria juridicamente a legalização ou a descriminalização de determinada droga. Portanto, o que eu farei aqui é apenas uma análise formal da prática, como que isso se daria na prática, sem entrar no âmbito de algo que eu acredito é muito mais político do que jurídico. A liberação ou não de determinada droga deve passar por um debate político muito mais do que jurídico. E aqui o meu objetivo é trazer o debate jurídico. Vejam, seria necessária uma lei para que houvesse ali a descriminalização de determinada conduta referente à droga? Ou bastaria um outro tipo de ato, um ato do Poder Executivo para legalizar a maconha? Olhem o artigo 33 da Lei de Drogas e vocês verão que ali temos vários verbos nucleares, várias condutas e ao final temos a expressão drogas. Não temos uma lista de quais drogas, quais entorpecentes entrariam nesse conceito de tráfico. Então, quando se fala tráfico, temos tráfico de drogas. E o artigo 33 não explica quais seriam essas drogas. Da mesma forma, o artigo 28 da Lei de Drogas, quando trata da guarda para consumo próprio de drogas. Ele não lista quais seriam essas substâncias. Ele apenas utiliza essa expressão drogas. E quem vai conceituar é uma outra norma. Daí porque a Lei de Drogas é uma grande norma penal em branco, porque ela necessita de um complemento para explicar o que são as drogas. E quem vai complementar, quem vai explicar, quem vai conceituar as drogas é a Portaria 344 de 1998 da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. É essa Portaria 344 que vai definir por uma lista quais são as substâncias que entrariam nesse conceito de drogas e aí que teriam, portanto, essa relevância penal. O que seria crime? Vender qual tipo de substância que é conceituada como droga? Então essa portaria que vai explicar esse conceito de drogas. E aí chegamos a um ponto relevante neste vídeo. Bastaria uma modificação nessa portaria, independentemente de qualquer alteração na lei de drogas, para que determinada conduta atualmente típica passasse a ser atípica em relação a determinada droga. Como assim? Bom, vamos utilizar aqui como exemplo a maconha. A maconha está lá na Portaria 344 de 1998, na lista E, como uma substância que caracteriza a droga para fins penais. Se você retirar essa substância, se você tirar a cannabis
dessa lista que está na Portaria 344 de 1998, a partir desse momento, qualquer um que adquirir para consumo próprio, que vender, que transportar, que guardar, que tiver em depósito, a maconha não estará praticando nenhuma infração penal. Atualmente só está praticando alguma infração penal porque tem na Portaria 344 a menção a cannabis. Caso contrário, deixaria de ser crime. E aí, bastaria, portanto, um ato do Poder Executivo. Bastaria uma alteração na Portaria 344 de 1998 para que deixasse de ser crime qualquer conduta relativa à droga que fosse retirada dessa portaria. Então, retirando a maconha da Portaria 344, a venda da maconha deixaria de ser infração penal. Assim como deixaria de ser infração penal a prática do artigo 28 da Lei de Drogas, quando a droga fosse a maconha, que aí não seria mais droga se retirada da portaria. Portanto, não necessita de debate legislativo para legalizar ou descriminalizar aquela conduta típica relativa a determinada droga. Apenas é necessário alterar a portaria retirando essa substância. E se retirar alguma droga da portaria, vai ocorrer também a abolício criminis. A partir do momento que retira a droga da Portaria 344, dali em diante, quem praticar, quem vender a droga, quem adquirir, quem transportar, não estará praticando o crime, porque ela foi retirada da portaria. E em relação àqueles que já praticaram antes, que já estão até cumprindo pena, eles também serão atingidos por essa alteração na portaria. Eles serão beneficiados. Haverá abolício criminis. Significa que, quando eles praticaram a conduta, ela era criminosa, porque a droga estava na portaria e eles venderam essa droga, por exemplo. Mas, com a alteração na portaria, que é o complemento da Lei de Drogas, não haverá mais conduta típica. E aí eles serão imediatamente soltos se não estiverem respondendo por um outro fato criminoso, ou não estiverem condenados por um outro fato também criminoso. Então, basta essa alteração na portaria. E aí, a partir do momento que altera a portaria, atinge essa liberação de uma droga qualquer um. Tanto aquele que praticar no futuro, como também aqueles que já praticaram no passado. E isso pode ocorrer em relação a qualquer droga, não é somente a maconha. Isso diz respeito a essa alteração da portaria para gerar uma descriminalização e uma abolício criminis, diz respeito a qualquer droga que estiver na portaria, como cocaína, heroína, o cloreto de etila, que é a substância do lança-perfume. Aliás, sobre essa parte do abolício criminis, é importante destacar que, no passado, em determinado momento, houve, por equívoco, a retirada do cloreto de etila da Portaria 344 de 1998. E isso fez com que aqueles que praticassem alguma venda durante o período em que o cloreto de etila não estava na portaria, eles não praticassem nenhum crime, nenhuma infração penal. E quem fez alguma coisa antes dessa retirada, quem praticou determinado crime, quem estava até cumprindo pena por ter traficado o lança-perfume, no momento em que ocorreu essa retirada por equívoco do cloreto de etila da Portaria 344, também foi atingido. E aí, se estava cumprindo pena por isso, foi imediatamente solto numa abolício criminis temporária, porque depois o cloreto de etila foi reinserido na Portaria 344 de 1998. Portanto, um equívoco, hoje, se alguém alterar por equívoco essa portaria, que é da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, se alguém alterar por equívoco, isso já gera imediatamente a descriminalização, até que seja corrigida, e a abolício criminis em relação a todos que estão respondendo a um processo, ou ainda não, ainda tem inquérito policial, como também aqueles que estão condenados e cumprindo pena. Então, se hoje alguém, por equívoco, retirar a cocaína, ou a maconha, ou a heroína da Portaria 344, por equívoco vai ter soltado todos aqueles que estão cumprindo pena por tráfico dessa droga que foi retirada por equívoco. Basicamente é o que temos para falar sobre essa questão tão polêmica que é a liberação
de determinada droga, sobretudo a liberação da maconha. Não necessitaria, portanto, de uma alteração legislativa, de uma alteração em lei. A lei de drogas não precisa ser alterada, o que necessitaria é uma mera alteração da portaria 344 para qualquer droga, aí incluindo a maconha. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se aqui no canal e ativem as notificações, porque assim vocês serão avisados sempre que for lançado um novo vídeo aqui no canal. Eu tenho o projeto de lançar um vídeo novo por dia neste canal e são vídeos sobre direito penal, processo penal, execução penal, advocacia, estudos, indicações de livros, política, filosofia, enfim, sobre tudo que nos interessa. Então, se você se inscrever e também ativar as notificações, você será avisado sempre que for lançado um vídeo novo. Até o próximo vídeo.